Falar do Tribunal de Contas da União, que anunciou uma inspeção no Banco Central para investigar a liquidação do Banco Master. A decisão divulgada pelo presidente do TCU, Vital do Rego, aumenta a pressão sobre a autoridade monetária, caso também é alvo de investigação no STF e na Polícia Federal, que apuram suposta fraude nos balanços do banco. Da capital federal, a Anitta Prado está de volta e tem as últimas informações para a gente. Fala, Anitta. Oi, Roberta, boa tarde para você mais uma vez. O TCU vai analisar, inclusive, documentos sob sigilo e vai trabalhar durante o recesso do Judiciário, que só volta no dia 19, ou seja, todas as máquinas agora ligadas no Tribunal de Contas da União para apurar a situação da liquidação do Banco Master por parte do Banco Central. Essa inspeção ocorre, Roberta, em meio a preocupações do Banco Central e do mercado financeiro, no Banco Central e do mercado financeiro, sobretudo, com relação a uma possibilidade do relator do caso no TCU, o ministro Jonathan de Jesus, tomar uma decisão liminar que possa reverter a liquidação do Master. Questionado sobre essa hipótese, contudo, Vital do Rego afirmou que, por enquanto, tudo não passa de especulação. Paralelamente, como sabemos e temos acompanhado com muita intensidade aqui no SBT News, esse processo, esse caso do Banco Master também é processo no Supremo Tribunal Federal, mais especificamente no gabinete do ministro Dias Toffoli. E no dia 30, nós acompanhamos aqui a acariação entre o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, e o diretor do Banco Master, o Daniel Vorcaro, e não participou dessa acariação, foi dispensado, portanto, Ailton Aquino Santos, que é o diretor de fiscalização do Banco Central. Ailton foi apenas ouvido pela Polícia Federal e por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli, mas foi, portanto, dispensado dessa acariação, que é quando todos os envolvidos no processo falam um na frente do outro ali, todos juntos. Essa principal, a principal linha de investigação dos órgãos fiscalizadores, tanto da Polícia Federal quanto do processo que tramita no STF, é que houve uma fraude ali no montante dos 12 bilhões de reais envolvendo o Banco Master. Ele, inclusive, foi liquidado por não cumprir as suas obrigações financeiras, porém, houve uma tentativa de venda justamente poucos dias antes dessa liquidação, uma tentativa de venda para o BRB, que foi tentou ser feita essa venda justamente para mascarar o rombo bilionário do Banco Master, mas esse processo, essa compra acabou sendo vetada pelo Banco Central. Agora, a gente recebeu há pouco uma nota do Tribunal de Contas da União, enviado à nossa analista de política, Basília Rodrigues, que diz que o ministro Vital do Rego informa que, no caso, já começou a inspeção do Banco Central para apurar esses procedimentos que envolvem a liquidação extrajudicial do Banco Master. Disse que esta medida já teve início com a análise de documentos, como eu disse anteriormente, e que prosseguirá com trabalhos técnicos da Corte para esclarecer fundamentos técnicos, jurídicos e operacionais da atuação do órgão regulador, portanto, o Banco Central. Em tempo, a nota disse também que Vital do Rego, abre aspas, reafirma que não paira qualquer dúvida sobre a competência do TCU para fiscalizar o Banco Central e que decorre diretamente da Constituição Federal, fecha aspas, sinalizando ali que essas instaurações de processos para avaliar a tramitação e a decisões do Banco Central faria ali parte das atribuições do Tribunal de Contas da União e, portanto, estaria referendado pela Constituição Federal. Mas é isso, ainda temos muito a saber sobre esse caso, não apenas no TCU, mas também no STF e da Polícia Federal, e contaremos tudo, como sempre, para os nossos telespectadores e nossos assinantes.
volto com você. Tá certo, Anitta. Tem inclusive lá no nosso site, o sbtnews.com.br, notícia completa da nossa Raquel Landim falando sobre essa nota, né? Sistema Financeiro divulgando uma nota de apoio ao Banco Central em meio ao caso Master. É uma nota de associações que representam mais de 1.400 instituições financeiras, falando da independência do Banco Central, que é imprescindível de acordo com essa nota de apoio ao Banco Central. Tem um trechinho aqui: é imprescindível preservar a independência institucional e a autoridade técnica das decisões do Banco Central. Vou sair da Anitta em Brasília, obrigada, Anitta, e vou para Vitória, para a gente ter mais análise, até pela divulgação dessa nota de apoio ao Banco Central. Entre as instituições que apoiam está a Febraban, né, Vitória, reunindo aí os maiores bancos do país, e a Ambima, né, do mercado financeiro e de capitais, entidades respeitadas do mercado financeiro. Pois é, Roberta, todas essas instituições juntas dando credibilidade, é claro, para o Banco Central, mostrando que, na visão deles, de fato, está havendo um exagero do TCU e do STF impedir fazer questionamentos ao TCU. O que eu queria destacar é que essa autorização para a inspeção ela aconteceu depois de um pedido do ministro Jonatas de Jesus, que é o responsável, o relator desse caso, que então investiga uma possível omissão do Banco Central, e a gente recebeu o documento do despacho do Jonatas de Jesus justificando por que ele estava pedindo aquela inspeção. E o que ele fala é o seguinte: o Banco Central mandou para a gente diversas justificativas. Vamos lembrar que na semana passada, antes do Ano Novo, se eu não me engano, o Banco Central mandou um relatório ali para o TCU, dizendo ali que eles já estavam identificando possíveis fraudes e dados que não estavam batendo com a realidade desde 2024 e que desde então eles já estavam alertando o Banco Master de que a liquidez do banco poderia estar sob risco. Só que o que o Jonatas de Jesus disse? Isso é só uma demonstração de que o Banco Central estava fiscalizando, fazendo o seu papel, mostrando as datas em que ele estava realmente olhando para os dados que estavam sendo divulgados pelo Banco Master. O Jonatas disse: o relatório ele se pega muito na divulgação de informações cronológicas e não em fatos probatórios. Então, o Jonatas sentiu falta de documento mostrando que, de fato, o Banco Central estava investigando a situação do Banco Master e, por isso, ele teria pedido, então, a inspeção no Banco Central. E o que me explicaram também os ministros do TCU é que essa inspeção era necessária justamente porque a maior parte dos relatórios e dos documentos são sigilosos. Por isso que precisa haver essa inspeção para que eles tenham e vão até lá para ter acesso aos documentos que não podem ir até o TCU. E um trecho importantíssimo desse despacho do Jonatas é o seguinte, que ele diz que não descarta possível providência cautelar dirigida ao Banco Central, se de fato for identificado que houve prática de atos irreversíveis. Então, o que ele está dizendo? Se houve identificação de que o Banco Central tomou uma atitude irreversível e que, aí no caso da análise da liquidação, ele não descarta medidas que possam, de fato, interferir nessa decisão do Banco Central. Então, importantíssimo também esse despacho do Jonatas de Jesus para a gente ficar atento, e o mercado financeiro vai continuar respondendo a essa tentativa do TCU de questionar as atitudes do Banco Central. Roberta.